Pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos falar aqui de um assunto que está sendo cada vez mais comentado, é um assunto bem polêmico, né? Abordado tanto na mídia quanto nos últimos congressos de medicina no esporte, que é a participação esportiva do atleta trans. Então vamos falar algumas coisinhas aqui. É difícil de falar sobre o assunto porque muita gente que não tem conhecimento algum, mas acaba opinando, ele sempre vai partir de um ponto homofóbico, transfóbico, isso quando não associa a coisa política ainda, que daí já se perde mais na discussão. Por isso que a gente não evolui, né? Mas falando um pouquinho aqui da nossa parte da medicina esportiva e o ponto de vista sobre o atleta trans. Quando a gente fala do atleta trans, o que gera inconformidade, gera assunto, tudo, é sempre o homem que fez a transição para o gênero feminino. O oposto não ocorre. Por que não ocorre? Pela inferioridade fisiológica da mulher frente ao homem. Ai meu Deus, preconceito. Não, vamos prestar atenção, vamos lá. Então vamos lá, no momento que você alcança a puberdade, que você inicia a puberdade, o homem já vai começar a receber a carga de testosterona, né? E a mulher do hormônio feminino. Essa testosterona que vai fazer crescimento muscular, força, explosão, tá? É isso aí, é o efeito principal da testosterona. Então o que acontece? A mulher até tem uma produção de testosterona, né, inferior totalmente a comparada ao homem, e essa produção é bem mais para libido do que de parte de performance, essas coisas, né? Então o homem ele já tem essa vantagem fisiológica. Obviamente quando a gente vai comparar uma mulher atleta de 17 anos ou um piá sedentário de 14 anos, a mulher com 1,90 e o piá com 1,50, não precisamos nem falar que ela vai ter uma vantagem em frente ao outro. Mas a gente não está comparando a mesma situação. Então, mesma situação, mesma idade, mesmo peso, mesma altura, mesmo nível de treinamento ou de destreinamento e só mudando o gênero, o masculino vai ter uma vantagem fisiológica frente à mulher, frente ao feminino, no caso, pela produção e exposição à testosterona. Ponto, acabou. Então, quando a gente fala nesses eventos, o atleta trans, o que vai impactar sempre vai ser a transação do homem virando mulher. O oposto não ocorre. Por quê? Porque ela já vem dessa inferioridade fisiológica. Então, mesmo recebendo uma quantidade exógena de testosterona, ela vai ser inferior à quantidade que aqueles homens competindo com ela sempre tiveram desde o início da puberdade. Tá? E isso é totalmente explícito, bem aceitado, né? E é normal. Então ninguém se incomoda. Agora com o oposto se incomoda. Daí com o oposto acham que é falta de inclusão, é preconceito, mas não é bem assim. Então o que acontece? No Brasil, há uns anos, a gente teve a Tiffany do vôlei, como o primeiro caso de atleta trans, né? Era um homem que jogava no time masculino, até de Foz do Iguaçu, por sinal, fez ali a mudança para o padrão feminino e tal, e se inscreveu na Superliga. No primeiro ano ela quebrou todos os recordes da Superliga de vôlei feminino. E detalhe, quebrou acertando 40% das bolas que eram lançadas para ela. Ou seja, não era nem quebrou porque era boa, entendeu? Quebrou pela potência bem superior que tinha e mesmo com um acerto bem inferior às demais da Superliga, tá? Há uns 2 meses atrás a gente viu isso na natação, um atleta masculino que acabou fazendo a transição de gênero, né, para o feminino. Esse atleta nunca tinha ganhado nada de expressão a nível nacional americano na natação e simplesmente na primeira competição feminina que foi, além de ser o primeiro, ele quebrou recordes existentes, né? E ontem a gente teve um caso no skate, um homem que fez a transição de gênero para mulher, 29 anos, né, um atleta trans, ganhando uma criança, uma menina de 13 anos de idade, né? Então isso é bem complexo, porque quando você vai falar disso, você é contra, então você está falando que não é a favor da inclusão e não sei o que. Viu? Inclusão em sociedade e inclusão no meio esportivo são coisas extremamente diferentes. Se você tem uma vantagem fisiológica na sociedade, isso não significa nada. Vou fazer o quê? Vou ficar brigando com quem é mais alto que eu? Vai ser a maioria? Então qual que é o problema disso aí? Entendeu? Então não tem muito nexo. Agora o problema é a vantagem esportiva. Isso é uma vantagem esportiva. Então que nem, mas falta estudo ainda para provar que suspendeu a carga de testosterona e ela ainda vai ter vantagem. Só que você não precisou de estudo
para ver que a mulher ela tem uma inferioridade fisiológica quando comparada ao homem após a puberdade. Para isso você não precisa de estudo, né? Então cada vez está sendo mais difícil esse assunto. E agora, uns 15 dias atrás, mais ou menos, uns 15 dias, semana passada talvez, a FINA, que é a Federação Internacional de Natação e de Esportes Aquáticos, ela fez o quê? Ela baniu a participação de atleta trans nas competições em eventos aquáticos, né? Exceto se essa transição de gênero for feita antes dos 12 anos de idade, que daí você não tem o efeito da puberdade na tua formação, e ali você já faria esse bloqueio, né? Isso não é um incentivo a você fazer precocemente essa transição de gênero, até porque em vários países a idade permitida é de 14 anos, então não é um incentivo, é só um comentário, então já mostrando que a vantagem da puberdade, que a puberdade te dá vantagem, desde que você esteja naquele corpo masculino, né? E hoje as regras estão cada vez mais, não vou dizer mais fáceis, mas diminuiu ali as restrições. Antigamente, o que acontecia? O homem quer virar mulher, ele era obrigatório a fazer a cirurgia, né? Tinha que em 2 anos seguidos, antes da competição, eu quero competir em julho de 2022. Então, a partir de julho de 2020, mensalmente, você teria que fazer um exame de testosterona e comprovar que todo mês você tem menos de 10 miliosmóis. Ou seja, você não está exposto a testosterona nem de produção natural, porque você fez a cirurgia, né? E nem um exposto de testosterona vinda de fora, né? Hoje mudou. Hoje está mais fácil. É 1 ano só de comprovação antes da competição, né? E não precisa estar fazendo a cirurgia, né? Então, a Federação de Natação já foi a primeira a se manifestar com isso, né? Principalmente nesses últimos eventos que teve, agora mês passado, e não é mais permitido a participação de atleta trans desde que o bloqueio hormonal seja feito, o bloqueio ou a troca, né, de gênero, no caso, a transição de troca nesse processo, seja feito antes da puberdade, tá? Então é bem complicado da gente opinar sobre esse ponto ali, não é uma questão sobre preconceito, assim, e é uma questão que é difícil até para os próprios atletas opinarem. Então eu lembro no caso da Tiffany, as atletas quando iam perguntar para elas, falavam assim, o importante é ser feliz e não sei o que. Isso não tem nada a ver com felicidade. Ninguém está falando no papel dessa pessoa na sociedade, se pode adotar, se pode casar, se não sei o que. Não tem nada a ver. Isso aí, se o cara for contra, o cara é preconceituoso, entendeu? Mas no ambiente esportivo é difícil. Principalmente porque estamos falando das mulheres. As mulheres que no início de 1900 não podiam nem praticar esporte, não podiam estar nem presente nas competições esportivas. Então foi só depois de 1900, com as Olimpíadas modernas, que teve a primeira participação feminina. Então a mulher ela luta por muito tempo ali para inclusão na sociedade, inclusão no ambiente esportivo, não podiam nem ver, sequer praticar, entendeu? Então isso aí, até hoje ainda é diverso. Pra você ter uma ideia, o campeonato feminino de futebol ano passado, o campeonato brasileiro, a premiação foi de R$300 mil para o time campeão. Isso é menos de 1% da premiação do campeonato brasileiro para masculino. Não dá 1%. Então cada vez mais a mulher lutando pelo seu espaço e de repente parece um atleta trans, né? Onde com certeza tem a vantagem. E quanto mais tempo exposto à testosterona, maior a vantagem. Mas eu bloqueei e agora eu não tenho mais 600, eu tenho 8 de testosterona. Tá, você não vai perder toda a tua herança, você não vai perder toda a tua construção muscular, você não vai perder toda a carga de mitocôndria, toda a carga de célula muscular, você não perde isso. Você fez a transação, mas você não esquece disso. Tá? Então todo isso aí tem uma vantagem muito grande. E cada vez a gente está vendo mais isso, né? E por causa das discussões bobas e falta de argumento, é que não se chega a um consenso. Valeu, abraço!